Amém. Muito bem. Neste último estudo sobre esses gigantes, a gente vê que eles eram para espiar a terra, e eu já falei várias vezes aqui, quanto essa terra, ela é rica, como diz o texto, mana, leite e mel, mas como também os espias relataram, tinha gigantes, tinha exército enorme, cidades fortificadas. Era muito difícil de tomar essas cidades. Quando o povo de Deus tinha saído dali e tinha ido na direção do Egito, então esses povos não estavam ali ainda dominando tudo, mas agora eles estão ali dominando tudo. E agora, para retomar essas terras, é com guerra. E eles têm certeza que não tem como vencer essa guerra. Que são pessoas muito fortes, são gigantes, não há como vencer. E eu queria chamar a atenção sobre o último versículo, que é o que eu queria pegar. Assim bem, a ideia dele diz ali que havia gigantes e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então os gigantes amedrontavam, e eles se viam como gafanhotos diante daqueles gigantes. E eles também tinham a ideia de que os gigantes olhavam para eles e viam eles como gafanhotos. Se você parar para analisar, eles não eram tão gigantes assim. 2,40 metros, só que homens muito fortes, entroncados. 2,5 metros. Hoje a gente tem esse tipo de gigante nos jogos de basquete, aqueles homens muito fortes. Claro, qualquer um de nós, se fôssemos lutar com eles, ficaríamos com medo, porque você tem que olhar para cima e eles são muito largos, os braços são fortes. E eu acredito que aqueles homens eram muito bem treinados, e a lança deles, como foi nas guerras de Davi, era como que eixo de carroça. A gente não consegue nem levantar o eixo de carroça, e eles conseguiam jogar em longa distância. Então eles eram realmente homens muito fortes. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão dessa guerra na tua mente, nessa guerra dentro de você. Assim, uma pessoa que ela vai sendo pessimista, e ela vai vendo as coisas de uma forma negativa, tudo que tem dentro dela vira negativo. Jesus, ele fala assim: se teus olhos forem maus, tudo é mal. Se a luz que em ti há for trevas, tudo vai ser trevas. É como se você colocasse um óculos escuro, um óculos vermelho, e tudo que você enxerga vai ser vermelho, porque vai partir daquilo que você já tem dentro de você. A boca vai falar o que o coração está cheio. E se a pessoa desde a sua juventude foi marcada por traumas, rejeições, abusos emocionais, sexuais, o que for, e se ela não for trabalhar isso diante de Deus e não receber o perdão e a cura de Deus, ela vai endurecendo o seu coração, e quando ela for tratar dos filhos, quando ela for tratar lá na frente do marido, for tratar do neto, ela vai tratar com rancor, com dureza, do coração que foi semeada essa dureza na infância. E ela vai multiplicando essa dureza. E ela vai com essa raiz de dureza, vai amargurando o coração dos demais. Lá
no livro de Hebreus fala que há uma raiz de amargura. A raiz, ela infiltra em lugares que você não imagina. Quando você precisa, ou quando alguém precisa tirar algum câncer da pele, tem que tirar com raiz e tudo, porque quando tem raiz é mais difícil de haver cura. Qualquer coisa que houver dentro de você, com alguma raiz, isso vai ser mais difícil de ser removido. Porque quando for arrancar, arranca junto com alguma coisa. Vai machucar mais, vai ferir mais. E se ainda arrebentar alguma coisa dentro, fica aquilo ali, e aquilo ali continua se desenvolvendo. Então, às vezes, a pessoa já confessou aquele pecado, ou já pediu perdão, ou já perdoou alguém sobre aquele pecado, mas continua com uma raizinha, e aquela raizinha continua crescendo, e dali a algum tempo já está dominando o seu pensamento. Então, Deus ele fala para você, cuidado o que você pensa. O Salomão ele fala que dos pensamentos procedem as fontes de vida. Você precisa cuidar do que você pensa, precisa cuidar do que você fala. Paulo fala lá em Filipenses para a gente pensar em coisas justas, boas, verdadeiras. Faça uma análise de tudo o que você pensa, para que essas coisas que estão no teu pensamento, se elas são ruins, elas não tomem conta da tua vida. E depois você não consegue resistir a uma prova. E eu creio o que eu creio sobre o povo de Israel. Porque cada vez que tinha uma dificuldade, eles estavam murmurando. Eles não conseguiam vencer a murmuração. Já fazia agora tempo, pelo menos 2 anos, eles já estavam ali nessa caminhada. Eles já tinham passado por várias lições que Deus tinha dado para ele, e eles continuavam e continuaram murmurando. Nesse texto, mais à frente, eles estão falando mal de Moisés, mal de Arão, mal de Deus. Eles já estão dizendo, era melhor a gente ter morrido no deserto, era melhor a gente ter morrido no Egito, do que agora cair na mão dessa gente e morrermos à espada deles. Porque faltou ouvir a voz de Deus, faltou estar na presença de Deus. Quando a gente estuda sobre Caim, a gente vai vendo assim como Caim foi desenvolvendo uma filosofia própria de moralidade, daquilo que é certo, daquilo que ele achava certo, de como seria o relacionamento dele com Deus, mas ele guardava alguma coisa em relação, seja o pai, seja o irmão, e que acabou ele tendo um problema com Deus. E quando ele teve o problema com Deus, ele acaba matando o seu irmão, mas tudo achando que está fazendo uma coisa certa, porque ele foi fazer uma oferta a Deus. Hoje, ele seria alguém que estaria indo à igreja, mas ele está fazendo da forma errada. Jesus ele diz assim, se você fica olhando para o monte dos problemas, o monte das amarguras, ele começa a dominar você. Jesus diz assim, ele não fala assim, olhe para o monte, ele diz assim, diga ao monte, arranca-te daqui e lança-te para o mar. Porque Jesus está dizendo, você precisa ser aquele que tem as rédeas nas mãos sobre os problemas. Você precisa ser aquela pessoa que confia em Jesus e que te dá vitória sobre os problemas que te vêm, sobre pensamentos ruins que te vêm, para você poder resistir esses pensamentos.
para você não cair nessas ciladas. Então, cada vez que chegava num problema, numa dificuldade, eles estavam murmurando. Faltou ter alimento espiritual para poder resistir no momento do problema. Porque você nota assim que quando um filho é repreendido pelo pai, ele vai ter dificuldade com a repreensão. Ele vai se sentir rejeitado. Quando um pai consegue ensinar os ensinamentos de Jesus para essa criança vai chegar no momento que, quando ela é repreendida, quando ela é disciplinada, quando ela recebe uma varada, ela vai sentir que ela é amada do seu pai. Ela não vai se sentir rejeitada, abandonada, que não é querida. Isso precisa se aprender em casa. E o temor do Senhor é o princípio disso. Porque o que importa é o relacionamento com Deus. Você tendo um relacionamento com Deus, preenche o vazio do teu coração. Você não precisa ter dinheiro para ser feliz. Não é porque você tem que andar a pé, tem uma roupa que você sempre tem que usar a mesma roupa, que você seria infeliz. Porque você tendo um bom relacionamento com Jesus dentro de você, você é feliz. Então eu queria chamar a atenção nesse sentido. Quanto mais eles olhavam para o problema, mais eles se viam gafanhotos. Quanto mais eles olhavam para o gigante, mais eles se enxergavam gafanhotos. Isso é o óculos sujo que eles colocaram. Eu lembro muito de uma pessoa querida minha, que quando ele olhava para a esposa dele jogando vôlei, e ela sorria, ela se divertia jogando vôlei, ele ficava chateado, o marido dela. E ele ficava pensando assim: mas ela não é assim feliz comigo. Ela não sorri assim para mim. Se a gente joga junto, ela não sorri assim como ela sorri lá com as amigas, com os amigos, os professores. E ele sentia rejeição. E aí ele ficava atormentando ela várias semanas. Por que você não é assim comigo? Por que você não olha assim para mim? Por que você não sorri para mim? Será que você não gosta de mim? Será que a minha presença não é boa? Daí, às vezes, nas férias, a gente se encontrava, estava andando na rua, e a minha irmã tinha saudade da gente. Ficava conversando, e aí o meu cunhado ficava mais para trás. Depois ele ficava incomodando a minha irmã. Você não gosta de mim. Você me deixou para trás. Você não dá o valor que eu tenho. Gente, esse problema está no coração. Não estava no meu coração e nem no coração da minha irmã. Ninguém estava deixando ele para trás. Ninguém. Ele ficou caminhando mais atrás, mas não era rejeição. Não era algo negativo, não era algo proposital. Nós não amamos, nós estamos rejeitando ele. A gente estava muito animado com a conversa. Não havia nada dessa intenção, mas o problema está no coração. Porque se a luz que te for trevas, tudo vai ser trevas. E se você sofre isso, é isso que Deus está falando contigo hoje. Como foi com o povo de Deus. Eles viram os gigantes, e os gigantes eram muito gigantes. Não era 2,40 metros, era 3, 4 metros.
Por quê? Porque é assim que eles se viam gafanhotos. E eles viam os gigantes, olharam para eles e diziam: vocês são gafanhotos. A tendência do problema é que ele vai aumentando. E quanto mais você olha para ele, você está cultuando o problema. E aí eu estou com o problema e eu tenho que falar do problema com o Marcelo e eu vou contaminando o coração do Marcelo. Aí eu tenho que falar para o Paulo, aí eu tenho que falar para a Amanda, aí eu tenho que falar para ele. E isso vai fermentando mais dentro de mim e fermenta também em vocês. Cada vez piora. Em vez de fazer isso, Jesus está dizendo assim: diga ao monte, saia daqui. Você não tem nada com ele. Como diz o pessoal, não te pertence, manda embora, lança-te no mar. Jesus ordenou que você falasse assim. Porque você não pode ficar fazendo um culto ao teu problema. Mas o meu pai não podia ter feito isso. O meu pai não podia ter falado isso comigo. O meu pai não podia ter dado mais dinheiro para o meu irmão e não ter dado para mim. Meu pai não podia ter... E isso são coisas que a gente vai carregando para danificar a nossa alma. É como lixo que a gente fosse enchendo a nossa mente de lixo. E você enche a tua mente de lixo, e o que o lixo vai fazendo? Ele vai apodrecendo, ele vai fedendo. E o fedor atrai o quê? Mosca. As moscas, nesse sentido, representariam os demônios. Então, não faça culto ao problema. Não torne esse lixo teu amigo. O irmão do filho pródigo, ele disse: pai, o senhor nunca me deste um cabrito sequer para comer com os meus amigos. E esse lixo, ele guardou por anos, para jogar na cara do seu pai quando ele precisasse. Mas quantas moscas se reuniram nesse tempo que ele ficou guardando esse lixo? Uma raiva, uma mágoa, um ódio. Quanta coisa que nesse tempo, quantos demônios foram sendo atraídos por esse fedor, né? Então, às vezes, vem mesmo o medo, porque eles são gigantes. Quando Jesus colocou seus discípulos para atravessarem o mar da Galileia, lembra que houve uma tempestade, e eles estavam a noite inteira navegando. E Jesus chegou até eles em que momento? Na quarta vigília. Eles tinham, vamos dizer, saído às 6 da tarde. E eles passaram a primeira vigília e Jesus não veio, que era das 6 até as 9. Das 9 até a meia-noite, eles estavam lá no mar. E Jesus ainda não tinha vindo. E eles estavam enfrentando a fúria do mar, do vento. E já era meia-noite e até as 3, a terceira vigília. Jesus não tinha vindo. Jesus veio entre as 3 da manhã e as 6 da manhã, na quarta vigília. Mas Jesus veio. E às vezes, em todo esse tempo, o que você vai se sentir? Sozinho, abandonado. Deus não me ama, né? Deus não se preocupa comigo, né? Então, mas a gente precisa lembrar
que Jesus veio na quarta vigília da noite, né? Assim, quando duas pessoas estão olhando para você e sorriem uma para a outra e olham para você, o que você tem? É normal você pensar, eles devem estar falando mal de mim, né? Eu devo estar com algum problema, porque eles estão dando uma risadinha e um para o outro, um olha para o outro. Então a gente faz conclusões erradas, precipitadas. A maior parte delas são erradas. A gente faz julgamentos precipitados e a maioria não vai dar em nada. Eu queria contar uma experiência que aconteceu nesse congresso que a gente foi lá. Então, no ônibus, na volta, a Marlene é esposa do pastor Joel. Ela estava contando que ela foi no banheiro, tinha lá as mulheres da igreja que estavam fazendo a limpeza, e ela disse: mas que maravilha é esse trabalho de vocês. Que coisa mais jóia é esse trabalho de vocês. Daí elas disseram para ela: é só trabalhar, que sempre vai ser uma maravilha. Tá. Aí ela lá no refeitório também elogiou o serviço das mulheres no refeitório. E as mulheres disseram: é só trabalhar, que sempre vai ser uma maravilha. E assim, ela contou assim que várias vezes ela foi falar com as mulheres. Que bênção isso, né? E a mulher dizia: é só trabalhar que vai ser uma bênção. Ah, na minha igreja lá, é uma igreja muito pequenininha, não tem isso aí. Mas é só trabalhar que tem, porque toda igreja é uma bênção, se todos trabalharem. E ela diz: a grande lição que eu vim desse congresso para voltar para casa é que eu tenho que trabalhar. Mas eu achei que a coisa mais interessante nem era isso, que tinha que colocar a Marlene para trabalhar. A coisa mais interessante que eu vi é que todas essas irmãs lá dessa igreja de Pinheiros tinham o mesmo discurso. Elas não diziam assim: vem para cá, que aqui é uma excelente igreja. Ou a Marlene não chegou lá no banheiro e começou a ver as irmãs falar mal de alguém. Você viu o que fulana fez? O que fulano fez? Ou lá na cozinha: olha o que aconteceu na casa do fulano. Gente, o discurso das irmãs era o mesmo, independente do lugar. Todas falaram a mesma coisa. Não, a igreja de vocês também vai ser uma bênção, é só todo mundo trabalhar. Eu pensei assim: gente, elas são xerox do pastor Arival. Ele só pensa em trabalhar, e as irmãs só falam em trabalhar. O que eu achei interessante é isso. Todas as irmãs compraram a ideia do pastor. Todas as irmãs estavam no mesmo foco, na mesma direção. O que você falou? No mesmo objetivo. Porque é algo que precisa acontecer no coração. Porque a boca fala o que está cheio o coração. Se o meu assunto lá no banheiro é falar mal de alguém, é porque o meu coração está cheio disso. Se lá na cozinha o meu negócio é falar mal de alguém, é porque o meu coração está cheio disso. Se em determinado lugar o meu coração, eu quero falar mal de alguém, é porque o meu coração, se eu falo só sobre futebol, é que o meu coração está cheio de futebol.
Se é só sobre o dinheiro, é porque o meu coração está cheio só do dinheiro. Porque a boca vai falar o que está cheio? O coração. Por isso Deus diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. E aí você vai se agradar das minhas falas. Você vai entender as minhas falas. Às vezes num jogo de futebol, a pessoa está ali. 7 palavras que ela fala, 10 são besteira. Porque não sabe falar outra coisa, porque o coração está cheio dessas besteiras. A roda dos meninos é para falar de menina, porque o coração está cheio. Então a questão é: entrega teu coração a Jesus. Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos vão se agradar dos meus caminhos, né? Enche o teu coração das coisas de Deus, para que a tua boca, quando vai falar das coisas de Deus. Eu acredito que é como se fosse uma garrafa térmica que você aperta. Se você encheu de café, quando apertar vai sair café. Se você colocou água suja, apertou, vai sair água suja. Se eu não tenho tempo com Deus, com a sua palavra, eu consigo encher o meu coração de Deus e da sua palavra? Se o tempo que eu tenho para descansar é assistir filme besta, o que vai encher o meu coração? Das besteiras do filme. Então a gente precisa analisar o que a gente está falando, porque pelo que a gente fala, a gente mostra o que está no nosso coração. Paulo, ele fala assim: os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com tudo que Deus tem guardado e preservado para você. O tempo presente você pode ter dor, pode ter canseira, pode ter inimigos, pode ter acusações, pode ter oposições. Mas esses sofrimentos do tempo presente, eles não são comparados com aquilo que Deus tem planejado para os seus filhos. Então não gaste tempo com mágoa, com ressentimento, com ódio. Não gaste tempo falando da vida alheia. Não gaste tempo falando de uma mágoa que você tem da tua família, que você tem do teu pai, da tua mãe, ou de alguém. Não gaste tempo nessas coisas. Uma pessoa pessimista, ela vai abrindo valas de pessimismo, e essas valas, elas atraem. Porque Deus fala assim: é um abismo que chama outro abismo. Um abismo sempre vai descida abaixo, ladeira abaixo. Então a facilidade para você derrapar, para você deslizar, para você cair, para você rolar, é muito mais fácil. Porque a própria força da gravidade leva você para baixo. Aquilo é fácil de escorregar. Se tiver água, escorrega. Se tiver uma terra frouxa, escorrega. Esse caminho da mágoa, esse caminho do ódio, da raiva, do ciúme, da vingança, é ladeira abaixo. É como se você tomasse um veneno e quisesse que o outro morresse. Mas é você que está tomando, e ele vai estar prejudicando a você. Então, em Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje Deus nos fala através
de Jesus, o seu Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas, criador de tudo que existe. Gaste tempo com Jesus. Gaste tempo decorando as palavras de Jesus. Se você parar para pensar, leia assim, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia só as palavras que Jesus fala. Tem uma Bíblia que, onde Jesus fala, está em vermelho. Pegue só para você comparar as palavras que Jesus fala. Todas as palavras de Jesus são princípios. Grave essas palavras. Estude essas palavras. Mastigue essas palavras. Deus nos compara com ovelhas, porque a ovelha ou o boi, ele pasta, ele come o pasto e o pasto vai para onde? Para o estômago. O boi e a ovelha têm um outro estômago, que eles chamam de 60 folhas. E aí o que ele faz? Ele regurgita. Ele traz isso para fora, para dentro da boca. Aí você vê lá o boi, a vaca, deitadinha lá no pasto, na sombra, e está lá assim, fazendo o quê? Ruminando. Você sabe que é isso que você precisa fazer em relação às palavras de Jesus? Quando você começa a pensar nas palavras de Jesus, a ruminar as palavras de Jesus, ele muda teu coração. Então, uma palavra maldita pelo teu pai, uma palavra maldita lá na infância, você rumina ela, e ela endurece teu coração, ela magoa teu coração, e depois você vai magoar os outros. Eu já conheci moços que tiraram o pai de casa porque era bêbado e estava batendo na mulher, na mãe. E eles disseram: nós nunca vamos beber nada. Quando eles cresceram e casaram, tiveram filhos, eles chegaram num tempo que eles também bebiam e batiam na esposa. Porque o mal, ele persegue. As trevas perseguem. E tem teias que te prendem. Você acaba repetindo aquilo que você detestou. Aquilo que você viu no teu pai, que você odiou, você acaba fazendo igual. Só Jesus pode libertar. Só Jesus pode curar. Então, esse meu cunhado que pensava assim, minha irmã, falava lá, olhava para a mulher dele, mas ela está sorrindo, jogando vôlei lá com as amigas, com os amigos, com os outros professores. Ele tinha um problema de autoestima. É uma teia que vai prendendo. Muitas vezes a mãe pode ter bajulado muito esse filho e feito ele ser o centro das atenções na vida dele quando criança. E ele achou que o mundo giraria em torno dele e alimentou o egoísmo dele. Aí é difícil para a pessoa vencer isso. Mas Jesus, ele pode te dar vitória. Jesus, ele pode te ensinar a ser diferente. Por isso ele diz assim: veja o que você pensa. Começa pelo teu pensamento. O que você pensa? Se é justo, se é puro, se é amável, se tem boa fama, se tem virtude. Então, você precisa de Jesus. Você precisa das palavras de Jesus. Rumine as palavras de Jesus. Para quê? Para que quando vier derrotas, as derrotas na tua vida não seja vista por você como uma pessoa derrotada. Mas também quando vier vitórias, essas vitórias não te levem à arrogância, à soberba. Jesus nos livra de um sentimento de derrotado,
Mas também Jesus nos livra de orgulho, de entender que eu sou melhor que o outro, que eu sou superior ao outro, que eu seja arrogante. Jesus nos livra desses sentimentos ruins. Vamos orar? Eu oro, Senhor, para que cada pessoa que aqui, porventura, tem passado por dificuldades como essas, possa alcançar no Senhor libertação. Diante dos problemas, tem facilidade para murmurar, reclamar. Se ver como gafanhotos e ver o problema como gigante. Se desespera diante do problema. Briga com as pessoas porque está nervoso ou nervosa. Agride as pessoas por causa disso. Ó Deus, eu oro, Senhor, por libertação. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa aqui, se estiver passando por isso, possa confessar ao Senhor. Possa abrir o coração ao Senhor, para ser liberto, para ser livre disso. Não nos deixe escravos desses sentimentos que vêm da nossa carne, que a nossa carne, ela longe do Senhor, ela fede, ela apodrece e ainda atrai moscas, atrai demônios. Eu oro, Senhor, para que a nossa carne, ela possa ser destruída na cruz de Cristo, queimada na cruz de Cristo, e uma vida nova de Cristo se forme dentro de nós, dentro da tua igreja, dentro de cada vida aqui, Senhor. Que o nosso testemunho, Senhor, possa ser um testemunho vivo, que as pessoas possam olhar para nós e ver que somos diferentes por causa de Jesus. Que quando abrimos a nossa boca, abençoamos e não amaldiçoamos ninguém. Não temos prazer em conversas a respeito da vida alheia, sem a intenção de falar com aquela pessoa, sem a intenção de resolver o problema, simplesmente desabafar e falar aquilo que está cheio o coração e contaminar os outros. Eu oro, Senhor, que o Senhor esteja repreendendo isso, e toda vez que houver essa tendência, Pai, que o Senhor, o teu Espírito, esteja mostrando, ensinando, pesando a mão, disciplinando, corrigindo, porque o Senhor, como um Pai, nos corrige porque o Senhor nos ama. E eu oro, Senhor, por todos que estão aqui, que ninguém volte sem ter aprendido algo da parte do Senhor. E ao voltar para casa, possa recordar da palavra do Senhor, possa ruminar essa palavra, e que ela traga vida ao coração, traga alento, traga perdão. Senhor, eu oro em nome de Jesus.